Se você já tentou de tudo e não vê aí as suas plantas florescendo, brotando, multiplicando, esse vídeo de hoje é para você, porque eu vou mostrar para você aqui um fertilizante que a gente prepara e que a gente usa, que ajuda bastante na questão da floração, né? Uma colher dele aí por mês é o suficiente para poder ajudar a florescer bastante qualquer planta, né? Tanto as suculentas quanto outras plantas também. Quando as plantas já estão no vaso, já estão plantadas e a gente não vai mexer no substrato, eu coloco uma colher dessas aqui, ó, no vaso ou então num litro d'água e vou lá e coloco nas plantas, né? E isso faz elas estarem sempre bem, tanto na questão da multiplicação, brotação, tanto na questão da cor, da coloração também, né? Como é o caso dessa mendonçaia aqui, ó, eu coloco uma vez a cada mês. E ela está sempre renovando, né, brotando. A mesma coisa é essa daqui, ó, que é a brisa, que ao mesmo tempo que brota, ela solta a floração, como você pode ver aqui, ó, as hastes florais. E esse tipo de fertilizante, ele é bem importante usar, principalmente agora nesses períodos que nós estamos passando por onda de calor intenso, onda de calor, né? Porque o verão acabou, mas mesmo assim o outono ainda está muito quente. Então plantas como essas aqui, ó, o cacto amendoim, precisa realmente ter esse tipo de fertilização para continuar bem e continuar brotando. Como você pode ver aqui, ó, tem mudinhas despontando para todo lado e ele está muito bem. Tem muitas pessoas que reclamam, né, que não conseguem ir bem com esse cacto, mas é assim que a gente consegue manter ele por aqui bem bonitão. Rosas do deserto também, muitas pessoas me pedem dicas de como fazer florir, né? Então esse fertilizante eu vou passar a dica para você logo na sequência, depois que nós começamos a usar ele na forma que nós usamos agora. As nossas rosas do deserto sempre estão florescendo quando elas não estão com a floração totalmente aberta, elas estão aí com os botões abrindo, então sempre tem uma planta florescendo por aqui. Cactos também, as pessoas têm muitas dúvidas em como fazer o cacto florescer. Por aqui a gente tem sempre os cactos também florescendo, né? Tanto esse Gymnocalcium aqui, ó, quanto outros cactos também. Até mesmo o cacto rabo de macaco, tem sempre uma floração dele despontando por aqui também no cultivo, principalmente no período de primavera e verão. Em relação à brotação, quem acompanha o canal vê sempre por aqui as nossas plantas liberando bastante mudas, né? Bastante brotação e bastante multiplicação. Esse fertilizante que eu vou passar a dica para você, eu já deixei dica dele aqui no canal também. É um mix de fertilizantes, na verdade, e ele é bem caseiro, né? A forma que a gente faz aqui é bem caseira, porque a gente compra mesmo um dos materiais, né? Um dos produtos. Os outros dois é bem caseiro, são coisas que a gente prepara por aqui mesmo para poder estar utilizando, economizando e mantendo as plantas bem lindonas, né? Bem florescendo e brotando como sempre. Esse fertilizante que ajuda bastante na questão da floração e brotação é o mix que eu preparo aqui usando a torta de mamona, que é essa daqui, ó. Essa torta de mamona eu mesmo preparo, eu busco lá no pé, né, na árvore a mamona, ponho secar e trituro e faço a torta de mamona. Aqui a casca de ovo, só deixar secar no sol e depois também triturar no liquidificador, fazendo essa farinha. E também a farinha de osso, né? Que no caso aqui, nesse momento foi a única que eu realmente preciso comprar, porque eu ainda não consigo produzir ela aqui em casa. Então para mim assim, é um adubo, é um fertilizante muito bom e que sai bem em conta para mim, porque eu só gasto mesmo para comprar a farinha de osso, né? Os outros dois produtos eu mesmo produzo aqui no nosso cultivo, desde o início do cultivo. Quem acompanha o canal já me ouviu falando aí várias vezes que a nossa torta de mamona é a gente mesmo que faz, né? Então eu não gasto dinheiro comprando torta de mamona. E aí é só misturar os três em partes iguais aqui, ó, para poder fazer uma mistura bem homogênea, né? Misturando aí os três fertilizantes de forma normal, de forma igual. Porque aqui, ó, a gente vai formar meio que um NPK mesmo, né? Porque aqui tem nitrogênio, tem potássio, tem fósforo,
Tem também o cálcio, que é tanto na farinha de osso, tem o cálcio, quanto na farinha de casca de ovo. E o cálcio, ele é muito importante para ajudar a dar uma equilibrada na acidez do solo, porque assim, quando ele controla a acidez do solo, o solo ele libera aí os outros nutrientes com mais facilidade para as plantas, né? Para as raízes absorverem. Se você tiver bichinho em casa, é bem importante você colocar alguma coisa que disfarce o cheiro tanto da mamona quanto da farinha de osso. Então você pode colocar uma colher de canela e misturar bem aí, que já dá uma disfarçada boa. Aqui, como a gente não tem bichinho e nem criança no local onde ficam as plantas, elas não têm acesso, né? Então pra gente não tem esse perigo. Mas mesmo assim é bom na hora de colocar, ó, entre uma planta e outra, no substrato, você fazer uma covinha e ir misturando bem, né? Depois é só jogar água, fazer a rega, que isso aqui vai meio que dissolver no meio do substrato, vai se misturar com o substrato, então não tem grandes riscos, grandes perigos, né? Mas é bem importante fazer isso, não deixar essa quantidade de adubo por cima da terra aqui, para acabar não atraindo o seu pet, o seu cachorrinho aí, por causa do cheiro do osso, porque realmente, se não colocar a canela ou o carvão misturado, realmente fica um cheiro muito forte do osso. Uma forma de disfarçar também o cheiro é colocando uma colher para cada litro d'água, e você pode mexer bem, misturar bem igual eu estou fazendo aqui, e depois ir lá aplicar nas plantas, né? Normalmente quando faz assim, o cheiro tende a sumir mais rápido, né? O cheiro do osso. No momento que você fizer, você vai perceber que realmente fica um cheirinho forte. É por isso que eu gosto até de colocar um pouquinho da canela moída para disfarçar esse cheiro. E a canela moída também, ela vai espantar um pouco as moscas, né? Que possam vir atraídas por esse cheiro do osso. Tirando esses probleminhas aí, né? O resto é só alegria, porque essa mistura aqui, por ela ter o fósforo e o cálcio, isso ajuda bastante na questão da reprodução. Porque a floração também é uma forma de reprodução, né? Quem tem tempo aí para poder polinizar e usar as flores depois que secam, através das flores tem as sementes, que dá para poder fazer bastante mudas aí de qualquer tipo de planta, né? Então é também uma forma de reprodução. Sem falar na beleza das flores, né? Tem também a questão de quando você coloca essa mistura aqui, você leva o fósforo para a planta, né? E a planta tende a desenvolver tudo num geral. Como você pode ver aqui, ó, eu uso aqui uma vez por mês e olha a quantidade de muda que está despontando por aqui, ó. Todas bem coloridas, bem bonitas. Teve um período que elas nem estavam tão com essa cor de cobre e agora voltou a brotar, a liberar muitos brotos, e todos eles com essa coloração bem bonita. Enquanto eu vou aplicando aqui em outras plantas, eu vou falar com você um pouquinho também sobre um outro benefício de usar a torta de mamona junto nesse fertilizante, nesse mix, é que a torta de mamona, além de todos os benefícios dela, por ela ter o nitrogênio, ajudar no crescimento, no desenvolvimento da planta, ela ajuda também a manter a coloração da planta bonita, ela ajuda na reprodução também da planta, né, que a planta desenvolve muito melhor, e também tem a questão dela ter um efeito nematicida. Acredito que quem cultiva suculenta, num momento ou outro, já viu aí os nematóides. Então quando você coloca a torta de mamona no seu substrato e usa ela como um fertilizante, ela ajuda também a controlar a questão dos nematóides, né? Esse mix de fertilizante também, eu costumo usar ele sempre depois que eu faço podas nas plantas. Por exemplo, nessa rosa do deserto, ó, eu utilizei e ela veio com uma brotação muito bonita. Uma coisa que me impressiona muito também, eu consegui uma mudinha de primavera, né? Dessa bougainville aqui, ó, há poucos dias. E aí a mudinha era pequenininha, ela já desenvolveu tanto na questão do crescimento, na liberação de mudinhas, quanto já começou a florescer, né? Já tem alguns dias que ela está liberando aqui, ó, floração para nós. Então é uma coisa bem interessante de se ver e de se mostrar, porque a planta ela é uma mudinha bem pequenininha, bem novinha, e já está dando muita floração. E desde que ela chegou aqui pra gente, que eu tenho usado esse mix nela, né? Então ela está desenvolvendo muito bem, tanto na questão do crescimento quanto a questão
da floração e também reprodução, né? Porque ela já deu uma mudinha aqui do lado e continua dando algumas mudinhas entre as folhas aqui. Então tem dado muito certo. E normalmente quando a gente usa algum tipo de adubo ou fertilizante nas plantas, a gente separa ali uma quantidade das plantas e usa só aquele adubo, aquele fertilizante, para poder ter certeza que o efeito foi daquele fertilizante. E como você pode ver, fazendo a rega então, nas que eu coloquei a mistura, né, o mix de fertilizante, essa água agora vai levar então todos os nutrientes lá para baixo, né, para o solo, para a raiz, para ela poder absorver e entregar aí todos os nutrientes para as plantas. Já aconteceu algumas vezes de eu colocar esse mix de fertilizante nas plantas e questão aí de 3, 4 dias eu já começo a ver alguma diferença em relação à brotação, floração e até mesmo crescimento. Não é de um dia para o outro, é uma questão de constância mesmo, né? Você precisa pelo menos uma vez por mês colocar aí um pouquinho para ajudar a fertilizar, para deixar o solo mais fértil e também as suas plantas poderem liberar tudo que elas têm para liberar para você, né? Como brotação, crescimento, floração. E se você conseguir fazer a torta de mamona como a gente consegue por aqui e juntar a casca de ovo e triturar também, fica mais econômico, né? Fica aí uma fertilização bem mais em conta para você, porque no caso eu acredito que a farinha de osso nem todo mundo consegue fazer. Algumas pessoas já deixaram para mim nos comentários que consegue também fazer a própria farinha de osso, né? Então acaba sendo aí um adubo, um fertilizante bem em conta e que traz um resultado muito bom, né? Tanto na questão de crescimento, floração, brotação e também a questão da coloração, porque esse mix eu uso ele já há um bom tempo aqui no nosso cultivo e eu percebo que toda vez que a gente usa ele numa determinada quantidade de planta, a gente consegue ver até aquelas plantas com a coloração mais bonita, né? A gente vê a planta mais viçosa, vamos assim dizer. Quando eu digo com viçosa, é quando você olha para a planta e vê nela saúde, né? Você vê a planta com um certo brilho, como é o caso dessa daqui, ó, que é uma híbrida de Cancan. Eu mesmo fico admirado com o tanto de saúde e brilho que tem nessa planta. Parece até que passou alguma coisa para dar brilho nela. E na verdade é saúde, né? Isso aqui significa que a planta está conseguindo absorver do solo todos os nutrientes necessários. Então é muito importante você que tem plantas se atentar em colocar um pouquinho aí de cálcio no seu substrato, no vaso da sua planta, porque o cálcio ele ajuda bastante no controle, no equilíbrio aí da acidez do solo, né? Nós sabemos que o Brasil, a nossa terra, ela é considerada um pouco mais ácida, nosso solo ele é um pouco mais ácido, então é sempre importante você dar uma equilibrada aí nessa acidez. Embora as suculentas gostem de um pouco mais do solo mais ácido, mas também não precisa ser ácido demais, né? Tem que ter sempre um equilíbrio e a casca de ovo, o cálcio em si, ele ajuda bastante aí a equilibrar essa acidez. E sempre que eu falo por aqui que é bom usar fertilizantes ou adubos ricos em cálcio e fósforo, as pessoas me perguntam qual adubo e fertilizante que tem fósforo. Então eu posso indicar para você na questão do cálcio a casca de ovo triturada, a farinha dela, e também a farinha de osso. Agora, é bem importante também quando você for comprar qualquer tipo de adubo e fertilizante, você dá uma verificada no rótulo, porque sempre tem lá todos os nutrientes que tem naquele adubo e naquele fertilizante. Eu normalmente quando eu vou comprar planta, eu costumo falar que eu sou tão viciado em fertilizante e adubo, é um assunto que me interessa tanto, que quando eu vou comprar planta, normalmente eu vou primeiro nos adubos e nos fertilizantes, para depois chegar na planta, porque me interessa muito o assunto, eu gosto muito do assunto, procuro estudar, pesquisar bastante sobre a questão de adubos e fertilizantes, e realmente é um tema que eu gosto bastante, porque isso ajuda a planta a florescer, multiplicar, crescer, desenvolver.
Então, tão importante quanto você escolher uma boa planta para levar para sua casa, né? Na hora que você chega lá na floricultura, no garden, e você vai escolher uma planta, você sempre vai escolher aquela que está mais vistosa, mais bonita, maior, que está brotando, ou às vezes até florindo já. Tão importante quanto isso é você cuidar da fertilização dela. Vou mostrar para você aqui esse Natuverme e esse Proverme aqui, porque algumas pessoas têm me pedido dicas do que usar contra nematóides, né? Nematóides são essas batatinhas que dão nas raízes das plantas e suga toda a planta. Normalmente eu prefiro podar, decapitar, tirar a raiz e jogar fora e colocar a planta novamente para enraizar. Eu acho que é o método mais seguro. As outras coisas que a gente usa no substrato é realmente para prevenir, né? Para evitar o nematóide, que é um verme. Então a gente usa algumas coisas lá no substrato, no solo, para evitar realmente os nematóides. Mas uma vez que você viu nematóide na sua planta, seja ela qual for, é importante você fazer a decapitação, tirar as raízes e jogar as raízes contaminadas fora. Fazendo isso, logo logo sua planta florescerá e desenvolverá. Esse vídeo de hoje também eu resolvi fazer ele porque durante a semana muitas pessoas deixaram comentários que cultiva planta já há algum tempo, para mais de ano, 2 anos, né? E não vê floração em nenhuma planta. E o que eu poderia fazer, o que eu poderia indicar? Então eu estou indicando para você hoje esse mix de fertilizante aí, que ajuda bastante na questão da floração, justamente por causa do fósforo e do cálcio, né? Que são 2 macronutrientes que ajudam bastante no desenvolvimento da planta. Quando a gente fala no desenvolvimento, é ajudar a planta a passar por aquele ciclo inicial ali de crescimento e realmente crescer a ponto de começar a liberar então a floração e a brotação aí para você. Durante o vídeo aí você deve ter visto ó, essas 11 horas beldroegas bem floridas por aqui. A gente tem o costume de usar esse mix nelas também. E elas florescem praticamente o ano todo, né? Chega um ponto que elas começam a ficar meio feinhas a folhagem, mas a gente vai fazendo alguns replantes, colocando em outros vasos, e elas vão seguindo a vida delas e florescendo o tempo todo. São plantas que gostam de água, né? No caso das 11 horas. Me pedem dicas também sobre ela. Elas gostam de sol pleno, igual a suculenta, porém você pode regar a cada 2 dias que elas vão muito bem no cultivo. Em relação à questão das rosas do deserto, não tem realmente como a gente forçar uma planta a florescer. O que a gente pode fazer para elas é realmente dar para ela o que ela gosta, né? As rosas do deserto, elas gostam de sol, e elas gostam também de rega aí a cada 3 dias quentes, pelo menos é assim que a gente faz por aqui. E elas estão sempre florindo, né? Quando não está com a floração aberta, tem aí botõezinhos para abrir. E o bom também da questão da floração, que além de agradar muito os nossos olhos, né? De ver a floração, de ver a planta florescendo, o bom da floração também é que ela acaba atraindo os polinizadores, né? Abelhas, beija-flor e outros bichinhos aí que ajudam na questão da polinização. Isso é muito bom porque acaba melhorando bastante também o jardim, o local que fica as plantas, né? Porque tem sempre uma renovação. Às vezes você compra uma planta de um jeito, vê ela durante muito tempo de um jeito e do nada você vê uma transformação naquela planta, porque acabou acontecendo ali algum tipo de polinização através de algum polinizador que acaba transformando a planta, né? E deixando o cultivo ainda mais interessante. Então essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou e não foi inscrito por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa dessa dica também. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você. Combinado? Então tá certo então. Aproveita e deixa aí nos comentários de onde você assiste, que é bem importante para a gente saber, né? Até onde chega os nossos conteúdos e informações. E para você que é meu parceirão e minha parceirona até o final de cada vídeo, eu agradeço a você aí pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.